Glória a Deus. Vamos aí para a palavra do Senhor. Todos estão aqui? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deixa eu cumprimentar aí essa audiência das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, o WhatsApp, com a paz, até às 21 horas. Deus tem uma palavra para vocês, para a família Restituição e para todos quantos amam ao Senhor Jesus Cristo. Vamos aí para a Bíblia. Só creio no que está escrito. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e o versos 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra império das trevas é desconhecimento. Deus nos tirou do desconhecimento e nos colocou, nos transportou para um reino. Ele diz que Ele nos libertou do desconhecimento e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No qual, ou seja, neste reino, temos, o que nós temos neste reino? Redenção e remissão dos nossos pecados. Remissão e redenção dos nossos pecados. Vamos falar com Deus. Como é bom, Senhor, poder estar reunido aqui com pessoas que creem, não com incrédulos, mas com os cristãos que vivem daquilo que está escrito. Paulo disse, dito por Deus ao coração de Paulo: eu criei, por isso é que falei. Meu Deus, eu oro a Ti para que essas verdades penetrem dentro do coração dos Teus filhos e de Tuas filhas. Que essa palavra não fique só nos ouvidos carnais, mas que penetre a mente, que vá lá naquela parte da nossa mente aonde vai despertar o homem interior. Meu Deus, acorda este homem interior, acorda esse homem espiritual, acorda esse abençoado, acorda esse curado, acorda esse forte, essa poderosa, acorda. Só a Tua palavra tem o poder de despertar o Teu povo. Desperta, no nome de Jesus. E o povo de Jesus, digam todos amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, abençoado de papai, Deus e as famílias que colaboram com esta casa. Só creio no que está escrito. É a sexta parte. Nós temos falado de muitas coisas, né? Dentro do assunto, nós poderíamos gastar nesse título
incluindo vários subtítulos dentro desse título, né? Que hoje nós estamos incluindo o subtítulo Justificados por Cristo. Só creio no que está escrito. Eu tenho dito que muitos acreditam em tudo, tudo mesmo, irmão. Acreditam em água benta na igreja católica, acreditam em água ungida na igreja que diz que é protestante, né? Acreditam em lenço milagroso, acreditam em patuais, como no espiritismo, né? Muitos acreditam que a água tira o pecado. Muitos acreditam que o diabo possui o crente. Muitos acreditam que só o pastor é o ungido de Deus. E alguns acreditam que Jesus morreu por todo mundo, mas todo mundo não vai ser salvo. Muitos não acreditam na predestinação, que não existe predestinação, que é nós que aceitamos Jesus, quando a gente precisa dele, a gente vai lá e aceita Jesus. Então, que Jesus não nos perdoou totalmente. Muitos acreditam que o homem faz uma parte e Deus em Cristo fez uma parte. Então fica aí sempre o homem colaborando para que o homem seja perdoado. Então, muitos acreditam que ainda temos que continuar a observar a lei de Moisés. E muitos dizem aí que existe na igreja pessoas que têm uma fé grande, e outros com uma fé menor, e outro com pouquinha fé. Então há uma confusão, né? De graus de fé. E a Bíblia diz que Deus repartiu, está lá em Romanos 12, 3, ele diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Então, a medida, quando Deus repartiu, Romanos 12, 3, ele repartiu igualmente para cada um. Olha lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então não existe, Deus não pegou um pedaço maior e deu para um, e um pedacinho menor e deu para o outro. Diz que ele fez o que? Você acha que Deus, ele é justo ou ele é injusto? Ele é justo. Você acha que Deus tem filhos prediletos ou todos para eles são tratados igualmente como filhos? Todos são filhos. Então ele pegou uma medida e repartiu a cada um. Então não existe esse negócio. Mas pastor, quando Jesus estava na terra, ele falou, não vi tamanha fé, tanta fé, pequena fé. Você já leu isso, claro que você leu isso, mas isso tudo é Antigo Testamento, porque o Novo Testamento começa depois que Jesus morre, Jesus ressuscita. Então você tem que aprender uma coisa, Novo Testamento é após a morte de Cristo. Novo Testamento não começa na história de Cristo, começa quando ele morre e ele ressuscita. Aí começa o Novo Testamento. E no Novo Testamento diz a palavra em Gálatas capítulo 1, versículo 11, diz que faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Faço-vos, porém, saber, irmãos, não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, tudo que nós ministramos aqui, não é segundo o homem, é segundo Cristo revelou ao nosso irmão apóstolo Paulo. Então, muitos acreditam em óleo. Talvez você que está aqui até hoje acredite em óleo, né? Dizendo que o óleo era um símbolo de uma unção de autoridade. Porque no passado, Deus visitava as pessoas. A atuação
de Deus, do Espírito Santo, era só como uma visitação. Você lembra quando Sansão, cortaram o cabelo, né? E ele se amarraram ele na coluna lá, e ele pediu a Deus para que Deus devolvesse a força dele. Diz que o Espírito Santo se apoderou de Sansão, e ele derrubou aquelas colunas, e derrubou aquele salão todo, matou muita gente, porque o Espírito Santo vinha sobre o homem. Você vê aquela vez que Salomão foi fazer aquele julgamento das duas mulheres, que uma criança morre e se apresenta, quem lembra? Então Deus, o Espírito Santo vem sobre Salomão e indica a Salomão como fazer, pega uma espada, faz como vai se cortar que está viva e dividir, e porque a verdadeira mãe vai preferir que o filho viva e seja criado por uma outra pessoa. Então Salomão, Espírito Santo. Então não existe o óleo para tirar, com um símbolo de unção. Você sabe quando se ordena pessoas nas igrejas, se enfia óleo na cabeça das pessoas? Quem sabe disso? E eu já vi no YouTube que o cara gastou, foi um tonel, acho que ele deve ter pegado aquele óleo da batata frita de Marechal, né, para jogar em cima do cara, porque era muito era muito óleo, gente. Mas era óleo que não acabava mais. Você viu na internet, o cara ficou com a roupa, porque banhou de óleo, acabou aquela roupa, não tem mais jeito, pode jogar fora. Então as pessoas acham que aquela quantidade, quanto mais óleo, mas pastor, mas o óleo não foi, não ungia os reis? Claro, porque o Espírito Santo visitava. Hoje o Espírito Santo, Paulo disse: vocês não sabeis que sois santuário do Espírito Santo? Quem sabe disso? Vocês são morada de Deus, habitação de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês. Então não há motivo da gente falar: eu estou sozinho, eu estou abandonado. Não, Ele está aí, só que às vezes Ele está em nós, mas está triste. Paulo disse: não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Às vezes, muitas vezes nós, com a nossa carnalidade, com as nossas atitudes carnais, querendo satisfazer a nossa carne, nós ficamos muito satisfeitos, felizes da vida, mas o Espírito Santo às vezes está bem triste dentro de você e de mim, por algumas situações que nós escolhemos viver. Então é neste momento que você se sente sozinho, vazio, porque o Espírito está ali, mas está triste. Em alguma passagem que ele até diz: não apagueis o Espírito. Eu estou só fazendo recapitulando algumas coisas que nós falamos, né? E existe que muitas pessoas acreditam em culto de quebra de maldição. Quem já foi em culto de quebra de maldição? Quem já participou em culto de quebra de maldição? Então há culto de quebra de maldição. As igrejas ficam lotadas com pessoas que se dizem que estão malditas. Se você vai para um culto de quebrar a maldição, você está dizendo: eu estou amaldiçoado. E a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3,13, olha o que está escrito aí: Cristo nos resgatou. Cristo fez o que, irmãos? Toda maldição constava na lei, ou seja, o descumprimento da lei, de algum ponto da lei, a pessoa se tornava uma pessoa maldita. Mas Cristo veio e nos tirou da onde? Da lei. Ele nos tirou da lei. Diga: Cristo me tirou da lei. Eu não estou mais na lei. Eu não vivo mais debaixo da lei. Diga: eu não vivo mais debaixo da lei. Você não está mais na lei. Olha aí, olha o capítulo 3 de Gálatas, versículo 23, 24 e 25. Mas antes que viesse a fé, que fé é esta? Que vem pelo Espírito. Estávamos sob a cobertura, sobre a tutela da onde? Da lei, e nela encerrados. Para essa fé que
de futuro haveria de se revelar. É esta fé que você tem e eu tenho, que já se revelou através de Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, de condução, de ponte. A lei foi uma ponte que nos levou a Cristo. Então ele diz, de maneira que a lei nos serviu de ponte, de aio, para nos conduzir a quem? A Cristo. A fim de que fôssemos, o quê? Justificados por fé. O que diz no 25? Mas tendo vindo a fé, dom pelo Espírito, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então diz a palavra, no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, de ponte, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então nós estamos dentro desse tema sobre a justificação. Justificação, justificados por Cristo. Na terça-feira passada, nós lemos em João 19, do 28 ao 30, que fala da crucificação de Jesus, do período que Jesus vai à cruz, e ele diz, tudo está consumado. Então ele faz o começo, a abertura de uma transformação, de uma mudança de pacto. Ali começa a abertura de um pacto. João 19, 28 e 30. Começa a abertura de um pacto. A abertura de um pacto começa na morte. Olha lá. João 19, versículo 28 ao 30. Depois, vendo Jesus, tudo está consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre numa esponja, fixando no caniço de isopo, e lhe chegaram à boca, fizeram chegar à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então ele disse, terminou. Tudo que está escrito nas Escrituras, terminou aqui. A Escritura disse que eu viria para cá, para a cruz. Se você vê lá em Isaías 53, é Escritura, diz, ele foi para a cruz, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele levou, pagou um preço, lá em Isaías 53. Então, antes do acontecimento já havia profecia, e quando ele chega na cruz, ele faz lembrar, se cumpriu o que as Escrituras. Então diz, terminou. Aí nós lemos também no capítulo 20, de João, versículo 11 ao 16, não vamos ler, mas diz que Jesus, Maria foi ao túmulo e viu lá na cabeceira dos anjos, e os anjos conversaram com ela, disseram, ele não está aqui, ele ressuscitou e tal. Então, nós vimos ali primeiro a morte, depois vimos a ressurreição. Você leu comigo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 25, no 24, perdão, que fôssemos justificados por fé. Por que a Bíblia sempre bate na justificação, mas por fé? Por que aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 11, Gálatas 3, 11, olha o que ele diz. É evidente que pela lei, quantos? Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, mais que houvesse pessoas que se esforçassem em obediência aos mandamentos e aos 613 ordenanças que foram colocadas também junto dos mandamentos, mesmo que houvesse alguém que conseguisse guardar 400, 300, 500, 599, mas Tiago até disse, se alguém guarda a lei, mas tropeça num ponto da lei, ele é réu de toda a lei. Então ficou impossível para o homem se justificar guardando
rituais da lei. Como que a igreja do século 21, 70% a 80% vive? Fazendo trabalho de lei. É os jejuns, é as vigílias, é as orações longas de sacrifício, de arrebentar joelhos, sabe, de sem comer, sem beber água. As pessoas ficam doentes, com crises de cistite, de pedra nos rins, pedra na vesícula, pessoas que ficam com problemas nos pulmões, pessoas que ficam com problemas para sempre no seu estômago, ficam com mau hálito crônicos, que vem daqui do estômago, tudo por causa dos sacrifícios. E qual é o fundamento dessas pessoas? Tentarem se justificar diante de Deus. Você pode desistir, você não vai conseguir. Você é uma boa pessoa. Eu vejo em você uma boa pessoa. Você é honesto. Você é um cumpridor dos seus deveres. Você é marido de uma só esposa, você é mulher de um só marido. Você respeita as leis, mas isso não te leva à justificação. Isto não te conduz à justificação. Então Paulo já deixou bem claro, ele falou, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, ele viverá pela fé. Então tudo que está ligado a Cristo, a Bíblia, a igreja, tem que ter o antídoto chamado fé. Eu estou curado pela fé. Gente, mas a doença está aí. E eu sei. Você sabe que o caroço que eu tinha aqui no meu braço, você acha que Deus só cura caroço, cura câncer, cura tumores? Quem acredita que Ele cura tudo? Para Deus curar é uma coisa normal. Ele não faz nenhum sacrifício para curar. Diz que Jesus morreu na cruz para me curar, para eu andar curado. Então eu vi o caroço, mas eu dizia para ele, você não está aí. E todo mundo dizia, ele está aí. Mas eu digo, ele não está aqui. Mas outro dizia, está aí. Então é a minha luta. Isso se chama fé. Você pode dizer para o caroço, você pode dizer para um problema, você pode dizer para uma luta, você pode dizer para uma falta de trabalho, para uma falta de dinheiro, falta de sossego na sua casa. Está ali. Mas você vai dizer, não está aqui. Não, mas isso é falsidade. Não, isto é fé. Isto se chama fé. E Deus trará à existência aquilo que ainda não existe. Começa aqui na minha mente. Todas as coisas que hoje existem na minha vida, primeiro existiu aqui e pela minha confissão. Quem não começa a projetar aqui e começar a falar, você pode ficar tranquilo que você nunca vai ser surpreendido por Deus com coisas boas. Nunca. Mas se você começar a acreditar, a visualizar, sem ver, vendo. Igual Abraão. Ele não sabia para onde ele ia, mas se Deus mandou ele ir, ele sabia que Deus estaria com ele. Deus manda ele sair de dentro da casa, de perto da família, para ir para um lugar que ele nem sabia para onde ia, e ele, a esposa e as crianças. Pela fé, ele foi. E diz que ele se tornou o pai da fé. Nós somos da descendência de Abraão. Não porque somos judeus, porque cremos como Abraão. Amém? Cremos como Abraão. Diga, eu creio como Abraão. Então, abençoados, aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é. Então, Paulo batia de cara com a lei, porque Paulo foi um grande legalista. Se você conhece alguém na Bíblia que foi
fariseu dos fariseus é Paulo. Ele disse: a galera da minha idade, eu avantajava a muitos da minha idade, eu sabia muito mais do que eles. Aí, olha os ataques do apóstolo Paulo. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da onde? Esquece a lei, esquece o sacrifício. Olha, Deus quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Quem quer sacrifício é esses corruptos com Bíblia na mão, que quer que você venda a tua propriedade, quer que você venda teu automóvel, quer que você venda as tuas coisas para dar para ele, dizendo que isto é um sacrifício que Deus se agrada. O sacrifício que Deus se agrada é esse que você está fazendo aqui, cultuando a Jesus Cristo. Esse é o sacrifício, apresentando o teu corpo como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Você que está me ouvindo pela rádio, para com esse negócio de querer se aperfeiçoar na carne. Para. O homem é justificado, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante quem? A fé em quem? O que é fé em Jesus Cristo? É você crer no que Ele fez na cruz. Paulo disse que alguns são inimigos da cruz de Cristo. O que é um inimigo da cruz? É aqueles que se dizem cristãos, mas não acreditam no que foi feito na cruz. Jesus não foi um espetáculo de morte, de sofrimento. Ali estava a tua vida e a minha vida. Aquelas pancadas que ele levou, aquelas surras que ele levou, aquelas chicotadas que ele levou, aquela cuspida na cara, aquele coroa de espinho, aquele cravo em suas mãos, em seus pés, aquela humilhação toda, era nós que deveríamos passar, mas ele foi o nosso substituto. Ele nos substituiu. Por isso que a justificação vem mediante crer no que ele fez. Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que ele fez na cruz. E se você crê diferente, você está crendo igual aos homens comuns. Você não é da fé, você não é de fé comum, você é fé dom, aquela fé que haveria de ser revelada e foi revelada. Então, amados, Gálatas 3, 24, ele disse o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio, de condução, de condutor, de ponte, para nos conduzir a Cristo. Agora nós estamos em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Eu não estou na lei. Eu não sirvo a Deus na lei. Eu sirvo a Deus pela fé. Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 9, porque Deus, a quem sirvo, aonde? Em meu espírito. Então Paulo tinha consciência que servir a Deus só poderia ser de uma maneira. Você não pode servir a um Deus que é espírito na carne. Qualquer coisa que eu venha fazer na carne, Paulo disse, não vou agradar a Deus. Pastor, eu estou de jejum, de joelho aqui, 8 horas, todos os dias eu levanto 2 da manhã e só levanto para 5 da manhã. Amém, irmão, o problema não é meu, o problema é seu. 2 da manhã e 5 eu estou dormindo, bem dormindo. Se você tem problema de insônia, tem gente que tem problema com insônia e fica acordado e acha que todo mundo tem que ficar acordado 2 horas da manhã para orar junto com ele. Não vou orar. Não vou. Não, mas Deus, a oração de madrugada, aí usa a Bíblia, né? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmãos, no Novo Testamento nós não buscamos a Deus. Deus está conosco, irmão. Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo disse, não vivo mais, o Cristo passou a viver em mim. E este viver que eu tenho agora na carne,
eu vivo pela fé no que Ele fez na cruz. E Ele disse: eu não anulo a cruz de Cristo, o sacrifício. Se eu anular, Cristo morre em vão. Você sabe que para a maioria do povo de Deus, Cristo perdeu a viagem. Foi um sofrimento desnecessário, porque o que você vê de crentes sacrificando, quem sabe disso? Irmãos, é uma tristeza, crentes ignorantes. Por isso que nós começamos em Colossenses, né? Cristo nos tirou da ignorância. Cristo nos tirou do império da ignorância, da cegueira, e nos colocou na luz. Quanto mais você está na luz, quanto mais você se aproxima da luz, você se olha e vê: caramba, em mim não há bem nenhum. Caramba, olha a besteira que eu estou fazendo. Só a luz pode te mostrar como você faz bobagem. Se você se afasta da luz, você vive fazendo bobagem, você não percebe que você está fazendo bobagem. Mas quando você está na luz, você sente logo a bobagem que você está fazendo. Quem vive assim? Porque você está na luz. Diga: eu estou na luz. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6... 3:6, disse: é o caso de Abraão, que creu em quem? Em quem? Em Deus, e isto lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus, olha lá, tendo a Escritura previsto, a Escritura falou através de Abraão, o quê? Que Deus justificaria pela fé quem? Irmãos, é pela fé que tu estás perdoado. É pela fé que tu estás justificado, é pela fé que tu estás curado, é pela fé que tu é um abençoado, é pela fé que tem anjos contigo, é pela fé. Diga glória, glória, glória a Deus. Você crê nisto? Eu também creio, irmãos. Eu creio nisto. Creio mesmo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versos versículo 39, diz assim: vamos ler, põe ali, minha irmã abençoada, 37 ou 39. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, quem é que foi ressuscitado? Jesus. Não viu a corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, pronome Cristo, todo o que crê é o que? É justificado de todas as coisas das quais vos não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então ele falou: por meio de Cristo, todos que nele crê, tudo que Jesus fez, se você e eu acreditarmos, você está justificado. Irmãos, isso tem benefício, hein? Quando alguém se sente justificado, Paulo disse aos Hebreus, nós nos aproximamos do trono da graça. O trono da graça é o trono de Deus, onde está o Senhor. E pela fé, quando você ora, é como no Antigo Testamento existia um lugar santíssimo, onde ficava a arca fechada com um véu, que ali entrava em ano
anualmente o sumo sacerdote com sangue de animais e oferecia o sangue para perdoar, cobrir os pecados tanto do sacerdote, do sumo sacerdote, como do povo. Isto acontecia anualmente. Então, quando Jesus vai para a cruz, quando ele diz, tudo está consumado, diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, o véu que separava o povo de Deus do lugar santíssimo foi tirado. Ou seja, todos aqueles que se sentem justificados, eles se chegam a Deus. Então, por que muitos não querem pregar a justificação? Porque não querem que você, ou o povo de Deus, chegue para Deus. Ou seja, aí eu vou precisar do apóstolo, do bispo. Bispo, eu estou aqui com um pedido de oração, pode levar para Israel, quanto que é? R$1.000. Eu, pô, leva, toma 1.000. Porque eles acham que o bispo, o apóstolo, o reverendo, o semideus, as bispinhas, as apostolitas, são elas que têm o acesso. O véu foi tirado só para elas entrarem. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que o véu foi tirado para a igreja entrar no Santo do Santo pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Irmão, você não sabe o benefício, porque quando você fala com Deus, na sua casa, no ônibus, no táxi, tomando banho, dormindo, deitado, em pé, de joelho, quando você fala, meu Deus, eu te amo, você está diante dele pela fé. Pela fé, ele está ali, presente. Pastor, mas eu não vejo. Mas ele está. Tanto ele está na sua vida, que você está aqui hoje, não te aconteceu nada, tu foi livrado, tu nem viu os livramentos que te aconteceu. Quantos livramentos você teve hoje? Quantas pessoas tomaram bala perdida, tomaram não sei o que, estão aí nos hospitais, você está aqui. São livramentos de Deus na sua vida, irmão. São livramentos de Deus na sua vida. São livramentos de Deus. Livramento, diga livramento de Deus. Porque Ele está. Então quando você tem medo, porque se eu não me sinto, é como aquele filho que faz uma besteira, né? Eu quando eu era garoto, minha mãe deve estar lá me ouvindo, lá me vendo, e tinha um lugarzinho que nós chamávamos de tibum. Quando chovia, eram uns buracos que as máquinas faziam, roubavam alguma coisa, terra ou barro, alguma coisa naquele lugar, e ficava aqueles buracos, né? Aí chovia, aí virava a piscina do pobre, né? Aquela piscina rosa, né, com barro, e a gente ia para lá. Aí quando eu voltava com meus dois irmãos menores, vinha e passava da hora, né, que tinha uma hora, né, para voltar para casa. Eu passava da hora, aí minha mãe dizia, você foi pro tibum? Eu falei, não, mamãe, com a cara toda de barro, rosa, né, porque quando você mergulha, quem tomou banho de água com barro, quando você mergulha, quando seca, você fica rosa, né, você não pode dizer que não foi. Você foi pro tibum, ainda levou os teus irmãos menores? Eu falei, fui. E ela, vá-te com o cinto na minha traseira. E eu ficava como? Eu ficava cabreiro depois daquelas erradas que eu dava. Eu ficava cabreiro de me aproximar dela, porque eu não, mesmo que eu tinha apanhado, eu não estava perdoado, ela estava de olho em mim. Então, se eu precisasse de alguma coisa, eu não ia chegar para ela, eu ficava quieto. A vida eu queria alguma coisa, eu não falava com minha mãe, porque eu estava com medo, não me sentia perdoado. É assim que vive o povo de Deus. Não se sente justificado, aí o que faz? Fala com Maria, fala com São Jorge, fala com Oxalá, fala com Santo Antônio, fala com São Benedito, fala com todo mundo, só não fala com Deus. Por quê? Porque não se sente justificado por Ele, em Cristo. Se você não se sente justificado, ou seja, você não ultrapassa a linha. Você coloca uma linha e você chega até aqui, e daqui você fala, vai lá você. Aí você vai lá, bota pedidinho ali, bota papelzinho para o pastor. Irmãos, você orar e eu orar é a mesma coisa. O Deus que você fala é o mesmo Deus que eu falo. Pastor, mas o Senhor é ungido, você também foi ungida por Deus. Que negócio é esse, irmão?
Foste selado com o Santo Espírito da promessa. Você recebeu a unção que vem do Santo. Você possui a unção que vem do Santo. Está escrito isto. Você não crê no que está escrito? Então, creia nisto. Creia, creia, creia. Pode chegar a Deus. Pastor, mas o senhor me ajuda em oração? Claro que eu te ajudo. Mas não fica com esse pedaço de papel e falar, deixa que o homem vai lá falar com Deus. Não, vai tu. Está com medo de quê? Tu já foi justificado. Jesus já morreu. Jesus já te perdoou. Ele já foi para a cruz. Ele não vai morrer de novo para te perdoar. Ele já te perdoou. Não adianta você ajoelhar, orar, chorar, dizer, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele vai falar, já te perdoei, você quer que eu faça o quê? Volte para a cruz? Não vou voltar. É pela fé, uma vez por toda, ele obteve a eterna redenção. Diz que por um único sacrifício, Hebreus 10:14, aperfeiçoou para todo sempre os que estão sendo santificados. Nós estamos perfeitos. Estamos no processo de santificação para entrarmos naquele estágio maravilhoso que é o da glorificação. Assim disse o Espírito Santo. Assim crê a igreja de Cristo. Amém. Justificação. Aqui, santificação. A palavra está te lavando. Tá ou não está? Te lavando. Estamos na caminhada da glorificação. O que é mortal será absolvido pela vida. O que é corrupto será revestido de incorruptibilidade. Aí a morte não terá mais domínio sobre nós. Amém? Vamos ficar de pé, bendito de papai. Domingo, hein? Voltamos, hein?